Nós estamos falando de encontrei Jesus no Pêssar. E agora nós vamos encontrar Jesus no Pêssar na mesa da Páscoa. E agora eu quero explicar para vocês a mesa da Páscoa. Você está vendo aqui uma mesa posta para o momento do Pêssar. Na palavra de Deus, 3 elementos que estão nessa mesa foram determinados por Deus. Os pães asmos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, as ervas amargas e o cordeiro assado às pressas. Então, no dia do Pêssar, foi assim que Deus instituiu. As ervas amargas, para lembrar as lágrimas derramadas no Egito. O pão sem fermento, que eu vou me deter um pouco mais nele hoje, para lembrar o pecado que foi retirado do povo. E o cordeiro assado às pressas, para lembrar a urgência da salvação. Mas nós vamos caminhar um pouquinho e nós temos então o matzot, que é o pão sem fermento. Nós vamos falar um pouco sobre o fermento. Amém? O maror, que são as ervas amargas. Zeroá, que é o cordeiro assado. E o zeroá deve ser também retirado um osso e colocado sobre a mesa para lembrar que nenhum osso do Messias será quebrado. Mas os judeus acrescentaram o ovo também cozido para lembrar o estado embrionário de Israel. E acrescentaram também à mesa o vinho para lembrar a alegria da conquista da terra prometida. Acrescentaram uma massa feita com sal e com trigo e um punhado também de passas, de uvas secas, para lembrar os tijolos feitos no Egito. E também um punhado, uma tigela de água salgada, para lembrar a lágrima da traição. E agora eu quero voltar com você e mostrar a você Jesus nessa mesa. Diz a palavra de Deus que, ceando, os discípulos receberam a notícia de que Yeshua iria morrer, por traição seria entregue. Então ele diz, um de vós há de me trair. Então os discípulos ficam atordoados por não entender qual deles seria o traidor. Então alguém pergunta para que João, que está ao lado de Cristo, faça a pergunta para Jesus, qual deles é? A resposta é dada nos ouvidos de João, o apóstolo. E Jesus disse, aquele que leva a mão no prato comigo, esse há de me trair. Jesus leva a mão ao pão, na realidade a massa com passas, que lembra o tijolo, ou serviço feito no Egito, e ele leva a mão ao prato. O prato é o nome que se dá à tigela com água e sal. E ele leva a mão nas lágrimas. Juntamente com ele, Judas Iscariotes leva a mão. João então toma conhecimento de que era Judas que faria Jesus trabalhar pela nossa salvação e também nos faria chorar por sua morte e levaria Jesus às lágrimas da dor. E a mesa da Páscoa é que está dizendo isso para nós. Mas há um outro momento lindo na mesa da Páscoa, e agora, pastor, anote isso. A mesa da Páscoa era colocado 3 cálices, como você pode ver aqui na nossa ilustração. Na nossa mesa posta, nós temos 3 cálices. E se você observar, há um cálice que está cheio. Há um cálice que está cheio. E o que acontece na festa da Páscoa é que 3 cálices são separados, às vezes 4 cálices. Mas geralmente 3 cálices são separados na tradição. Um cálice é chamado cálice do profeta Elias, o outro cálice é chamado cálice de Moisés e o outro cálice é chamado cálice do Mashiach. Os 3 copos. Sobre cada copo é colocado um pão sem fermento. E em um determinado momento da celebração do Pêssar, o mestre de cerimônia toma um pão do Elias e parte e dá graças e diz, bendito é o Senhor que nos deu a profecia e que nos trouxe a palavra de alerta por meio do profeta Elias. E ali então o pão é comido e todos têm comunhão com a profecia. E o cálice é distribuído entre todos, todos têm comunhão com a profecia, com a alegria de receberem a profecia.
Depois o mestre de cerimônia pega o pão do Moisés e parte o pão do Moisés e diz: bendito seja o Senhor que nos deu o pão da lei e nós podemos estar protegidos pela lei. Ele então distribui o pão entre todos que estão na mesa e também o cálice. Mas o copo do Messias, esse não é tocado. Eles tomam o pão que está sobre o cálice do Messias, partem o pão e escondem o pão pela casa e mandam uma criança procurar o pão. E as crianças que encontrarem o pão, elas levam o pão até o mestre da casa, ao chefe da casa, e ela ganha um brinde, um presente do chefe da casa, do mestre de cerimônia. Com isso eles querem dizer: somente um coração puro conseguirá achar o Messias. A Bíblia então diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, que o que eu recebi também vos ensinei. Paulo está falando da mesa da Páscoa. E ele diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E de que pão ele está falando? Do pão do Machia. Do pão do Machia. Ele tomou o pão e partiu. E o que ele deveria fazer? Esconder o pão. Ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Comam. Irmãos, isso para mim é maravilhoso, porque o que o Senhor está dizendo é: o coração de vocês foi purificado e vocês foram capazes de me encontrar. É lindo isso. Então ele toma o cálice que deveria ficar ali esperando mais um ano até que o Machia viesse. E ele dá o cálice e ele diz: bebam todos, e todas as vezes que vocês comerem este pão. E agora você está entendendo que pão é este? É o pão do Machia. Este pão, e beberem deste cálice. Então você agora está entendendo que cálice é. Então vocês estão anunciando a mim e a minha morte até que eu volte. Amém. Então olha que coisa maravilhosa Yeshua está deixando para os seus discípulos. E eu quero que você comece a imaginar o impacto disso sobre os celebrantes da Páscoa. Aqueles que estavam ali celebrando a mesa com Cristo. O impacto que foi na vida deles, quando Jesus não escondeu o pão, mas deu o pão, quando ele não escondeu o cálice. E agora, quando você for celebrar a ceia, você vai lembrar dessa história e o teu povo também vai ficar maravilhado, porque na mesa do hebreu ainda continua o cálice cheio, mas na mesa do cristão o cálice é tomado, é bebido, o pão é alimento, é sustento. No cálice, na mesa do cristão, a Páscoa é eterna. Na mesa do cristão, o Cordeiro Pascal morreu por nós. Na mesa do cristão, nós celebramos a alegria de termos recebido o Machia. Na mesa do cristão, a festa. Nós bebemos o cálice do Messias, nós comemos o pão do Messias, nos alimentamos da palavra do Messias. No ato do sacrifício, o sacrificante tinha que comer o sacrifício junto ao sacrifício. Exatamente isso. No ato de sacrificar, de oferecer o sacrifício, o sacrificante, ele tinha que comer, como diz Levítico 7, Levítico 14, Levítico 4, Levítico 20. Nós encontramos a palavra do Senhor ordenando que ao levar o sacrifício, o sacrificante tinha que comer na presença de Deus. O que nós aprendemos sobre dízimos? Exatamente. Nós aprendemos sobre dízimos. Eu quero que você agora anote essa lição sobre dízimos na sua caderneta de observações. Qual é a lição do dízimo? Você nunca dá ao Senhor sem receber algo em troca. Então a Bíblia diz que o sacrificante, ele tinha que comer junto com a oferta. E essa é uma lição do dízimo. Essa é uma lição do dízimo. A palavra de Deus está dizendo que quando alguém vai levar alguma coisa para Deus, ele tem que voltar com alguma coisa. E as igrejas que deveriam aprender isso.
Você nunca dá para o benefício do outro apenas. O dízimo não é uma oferta sem retribuição. Nenhuma oferta bíblica é uma oferta sem retribuição. O Senhor Deus então está dizendo exatamente assim: quando você for ofertar em minha casa, você leva uma parte para mim, uma parte vai ser dada aos sacerdotes para manutenção do templo, para alimento e sustento do sacerdote. Isso é justo, isso é lícito. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas a outra parte deve voltar para você. E você deve comer, deve ter comunhão com isso. Então veja, a ceia do Senhor, a Páscoa, elas estão falando da mesma coisa. Estão falando de oferta a Deus. Você nunca vai dar alguma coisa para Deus sem que receba também de Deus. Tudo que a igreja recebe como oferta deve ter uma parte que retorna para o membro da igreja. E como isso deve acontecer? Algum benefício essa pessoa deve ter. Algum benefício ele deve receber. Então anote aí, nenhuma oferta é dada a Deus sem que Ele retribua para você. Escreva no comentário, nenhuma oferta é dada a Deus sem que Deus retribua você. O dízimo então está aqui falado, citado na oferta de sacrifício. O dízimo é uma oferta de sacrifício. Irmãos, e onde nós estamos errando? Nós estamos transformando no dízimo em apenas um capital de giro da igreja. O dízimo não deve ser um capital de giro da igreja. O dízimo deve ser um recurso para socorro, um recurso para abençoar, um recurso para socorrer pessoas que estão mais necessitadas. O dízimo não deve ser para o propósito de enriquecimento da igreja. O dízimo deve ser para benefício da igreja. Então aprenda isso com a palavra do Senhor Deus. E agora, continuando sobre a mesa da Páscoa, encontrei Jesus numa festa. Nós vamos agora falar sobre o fermento. O fermento. E aqui está uma mensagem poderosa. Deixa eu explicar para vocês então um detalhe da festa da Páscoa que fala de Jesus. Nós já encontramos Jesus em toda a Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é o sacrifício, ele está à mesa, ele está no copo do Messias, ele está na cadeira vazia que fica aguardando o Messias, ele está ocupando os espaços vazios do Pêssar. Ele é aquele que entrou no dia certo, morreu no dia certo, passou pelo processo certo, foi crucificado no lugar certo, ressuscitou na hora certa, pregou aos espíritos em prisão, no inferno, no Sheol, no Geena, no Vale do Cedron, no Vale de Josafá. Ele orou no Getsemane, ele pagou o preço por nós, ele nos purificou. Tudo nós já aprendemos sobre Yeshua. Tudo aprendemos sobre Yeshua. Mas agora precisamos aprender sobre mais um detalhe da festa. A Páscoa é celebrada 7 dias. E no 8º dia é celebrado a festa dos asmos. Então deixa eu repetir. A festa da Páscoa é celebrada 7 dias. No 8º dia se celebra a festa dos asmos. Então agora guarde isso. Jesus morre na sexta-feira, véspera do Pêssar. Porque o cordeiro tinha que morrer naquele dia, véspera do Pêssar. No Pêssar, todas as famílias se reúnem em casa. O Messias está sepultado. No dia 8, ou seja, ao 3º dia da sua morte, ele morre na sexta, passa o sábado, que é o dia do Pêssar. No domingo, ele ressuscita. O domingo é o 8º dia. Anote aí. Domingo é o 8º dia. E é o dia dos asmos. É o dia que o judeu tira da sua casa todo o fermento. Todo o fermento que está dentro de suas casas é retirado e jogado no fogo. É o dia em que tudo que está fermentado é jogado fora. Lembrando que o pecado foi tirado da casa de Israel. Por isso Jesus ressuscita no dia dos asmos, para nos lembrar que
que ele tirou o pecado da casa de Israel, tirou o pecado de nossa casa. Encontrei Jesus na festa dos Asmos, na segunda festa, sequência da festa do Pêssar. Encontrei Jesus na festa dos Asmos. E eu quero que você entenda, não se lembra dos Asmos no dia do Pêssar. Faz menção deles como ausência do pecado, mas celebra-se os Asmos no dia 10, no dia 8, no dia seguinte, no dia de domingo, no dia em que Yeshua ressuscitou dentre os mortos, no dia em que o pecado foi tirado daquele que crê no Senhor, entrega sua vida a Ele, confessa os seus pecados. Nesse dia foi tirado todo o pecado de sua casa, todo o erro de sua casa. Você foi purificado no dia em que Yeshua ressuscita. Mas o que é o fermento? O que ele tem de tão sério? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios para que nós venhamos a tirar o fermento velho de nossa casa. Mas o que é o fermento? Então deixa eu explicar para vocês nas imagens. O fermento era o produto feito no Egito, uma tecnologia, digamos assim, desenvolvida no Egito. Um manuseio desenvolvido no Egito. Então deixa eu explicar para vocês, deixando aqui essa ilustração. Os egípcios pegavam trigo, amassavam esse trigo, jogavam nele um pouco de azeite e deixavam que ele apodrecesse um pouco, ele ficasse mofado. Depois traziam esse trigo mofado, jogavam um pouco de vinho sobre ele, tampavam e colocavam em um lugar úmido para que ele apodrecesse um pouco mais. Depois de podre, cheirando mal, os egípcios colocavam isso em um lugar aberto para que moscas viessem colocar varejeiras, aqueles vermezinhos, naquele lugar podre. Depois, cheio de vermes naquele lugar, os egípcios então retiravam aquele trigo, cheio de vermes, podre e mofado, colocavam no sol, socava e colocava ao sol para secar. Aquela massa podre, com vermes, nojenta, perdia o seu aroma terrível por estar ao sol. Eles então derramavam um pouco mais de vinho para dar um aroma mais gostoso e também um pouco de azeite, botavam no sol novamente, peneiravam e então nós temos o fermento. Se nós jogássemos isso na massa, a massa iria crescer. Se nós jogássemos isso no vinho, ele iria fermentar. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo exatamente: não deixe que as coisas podres do Egito entrem na tua vida. Porque elas podem fazer você crescer aos olhos dos homens. Elas podem te tornar importante diante dos olhos dos homens. Mas diante de Deus isso é rejeitado, isso é imundo. Rejeite o fermento. O fermento é símbolo do pecado, é símbolo da sujeira. E nós mais uma vez encontramos Yeshua na festa do Pêssar, agora indo para a festa dos Asmos. Amém? E na festa dos Asmos, Yeshua está tirando o fermento de nossas casas. Está retirando o desejo do pecado, está retirando o desejo do erro.